Bom, agora que a gente já instalou nossa biblioteca na IDE do Arduino, vamos aprender a como usar essa biblioteca na nossa IDE. Com a nossa IDE aberta, vou primeiro apagar tudo que já tiver escrito. Vamos fazer o código desde o começo. Bom, primeiro vamos incluir a nossa biblioteca. Para isso, você precisa digitar o hashtag e em seguida include. Isso vai me permitir incluir alguma biblioteca. No caso, a gente vai usar a biblioteca afmoto.h, mas é necessário colocar eles entre dois símbolos. Abrir, esse símbolo de abrir, aí digita afmoto, tem que digitar do mesmo jeito que estou digitando, porque senão eu não vou poder chamar aquela biblioteca. E em seguida feche. Bom, assim a gente já chamou a nossa biblioteca que a gente vai usar. Bom, como a gente quer fazer essa biblioteca permite fazer o nosso motor funcionar, o motor de corrente contínua, vamos fazer os nossos parâmetros. Definir os parâmetros que a gente vai usar. No caso, eu vou fazer um parâmetro para ajudar a chamar o nosso motor, fazer assim o nosso motor funcionar. Para isso, digite o seguinte: AF underline DC, DC tem que estar em maiúsculo, motor. Isso vai permitir fazer uma definição de uma variável para o nosso motor. Em seguida, eu vou dar um nome ao nosso motor. No caso, eu posso dar um nome de só motor ou motor 1, não sei. Fica a seu critério. Vou digitar aqui motor. E aqui, em seguida, entre parênteses, eu preciso definir qual motor que a gente vai usar. No caso, como a gente está usando um motor de corrente contínua, há 4 opções de motores. 1, 2, 3 e 4. É só definir lá no parâmetro. No caso, eu vou usar o motor 1. E em seguida, ponto e vírgula. Agora, no caso, eu não defini qual a frequência de funcionamento do nosso motor. Eu vou deixar desse mesmo, sem a frequência, ele vai usar uma frequência padrão. Se você quer saber qual a frequência, leia o nosso e-book. Em seguida, eu vou para a parte de uma definição de variável. Vou introduzir uma nova variável, feita uma variável global. No caso, há vários tipos de variáveis. Eu vou usar um tipo que é chamado uint 8 underline t. Esse é um tipo de variável que não ocupa muito espaço na memória. Em seguida, eu vou dar um nome para essa variável. Essa variável eu criei para poder dar o valor da velocidade, para não ter necessidade de depois, futuramente, ter que mudar um em um cada velocidade que eu tiver definido anteriormente. Vou definir aqui o nome da variável como velocidade. Em seguida, eu coloco o sinal de igual e coloco o valor da nossa variável. Eu vou usar um valor de 200. Esse valor está entre o valor de 0 a 255. Esse é um conceito sobre PWM. Assista mais sobre essa parte nas nossas aulas ou no nosso e-book. E em seguida, coloque ponto e vírgula. Bom, agora que a gente já definiu as nossas variáveis, vamos à parte da primeira linha de código do void setup. Então, venha e digite void e setup. Como ela é uma função, é necessário abrir e fechar parênteses. Agora, abra chaves e dê um enter. Bom, nessa parte do void setup, eu não vou digitar nada. Agora eu vou na parte do void loop. Mesma situação que o void setup. Aqui eu vou fazer o código que vai funcionar de forma contínua, o código definitivo. Bom, já que eu quero fazer o motor girar, no caso, ir para frente, depois ir para trás e depois parar, eu vou mostrar como eu faço essas definições. Para isso, eu vou primeiro definir qual a velocidade. No caso, eu vou dar uma velocidade para cada um. Para isso, digite o nome do
motor da variável que a gente deu, no caso eu coloquei só motor, em seguida, ponto. Já que a gente vai definir a velocidade, a gente precisa digitar set speed. Opa. Bom, aqui como é uma função pronta, ele vai ficar na cor alaranjada. E entre parênteses, a gente vai definir qual a velocidade que ele vai. Essa é uma velocidade que vai de 0 a 255. Por isso eu falei que é um valor de 200 anteriormente, né? Está entre o valor entre 0 e 255. Aqui eu vou usar a variável que eu já defini anteriormente. Fecha parênteses e ponto e vírgula. No caso, eu já defini aqui qual a velocidade que eu quero que ele funcione. A seguir, vou mostrar qual seria a ação que eu quero que ele realize. Para isso, digite o nome da variável, ponto, e aqui qual será a ação que ele vai realizar. No caso, essa função é chamada de run. Entre parênteses, temos 3 opções de ação que ele pode realizar. A primeira, eu vou falar, que é a forward, que ele, digamos, seria ele para o motor ir para frente. Antes de falar quais outras, eu vou já dar o tempo que ele precisa para o funcionamento do código. Para isso é necessário colocar aquela função delay. Vou deixar ele funcionando por 3 segundos. Seria 3.000 milissegundos. Bom, agora vou para a parte de para ele ir para trás, no caso, né? Eu vou copiar só essa primeira parte para só mudar a parte da ação. No caso, como eu quero que ele vá para trás, eu só preciso mudar essa parte daqui da nosso código. No caso, se eu quiser que ele vá para trás, eu preciso digitar o seguinte, backward. Esse fará que o nosso motor gire, no caso, no sentido contrário que ele já estava, né? Que seria o que para trás. Agora, eu vou mostrar como fazer para o motor deixar de funcionar, ficar parado, sem fazer nenhuma ação. Para isso, venha só na parte de motor run, vou copiar aqui somente, vou colocar aqui. Para ele não fazer nenhuma ação, só ficar parado, nem nada, não fazer também nenhum funcionamento, nenhum barulho, eu vou digitar o seguinte, release. Isso fará que o nosso motor não faça nada, 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 nada. E como é necessário, porque já que o nosso Arduino funciona tão rápido, é preciso de um tempo para ele funcionar. Vou colocar também um tempo de 3 segundos, ou 3.000 milissegundos. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Venho aqui em verificar. Vou salvar o nosso código aqui. Colocar como funcionamento motor só. E salvar, né? Bom, feita a verificação, eu venho depois venho carregar aqui o código no nosso Arduino. Bom, agora que a gente já aprendeu como fazer nosso código, vamos para a parte prática, na parte da montagem do nosso projeto. Bom, para esse projeto, a gente vai precisar da placa de Arduino Mega, uma motor shield, um regulador de tensão, um motor DC, uma roda, uma bateria de 12 volts, essa aqui é composta por 3 células de 3,7 volts em série, alguns jumpers do tipo macho-macho, uma chave Phillips pequena, um efeito isolante e o cabo USB para fazer o upload do código no Arduino. Primeiro começaremos com a parte da conexão dos jumpers no motor. Para isso, a gente vai precisar do motor, alguns jumpers e a fita isolante. Pegue o motor e pegue 2 jumpers. Aqui nesse caso vamos usar um jumper vermelho e um jumper preto. Como o motor não tem uma identificação clara de onde é o positivo e o negativo,
eu simplesmente faço a conexão de qualquer lado e depois vejo a polaridade e ajusto no meu código do Arduino. Então, feita a conexão elétrica, encostando os pinos, a gente vai utilizar a fita isolante para fazer essa fixação, né? Talvez com a ajuda de outra pessoa você consiga fazer com mais facilidade. O importante é que essa conexão elétrica entre os pinos positivo e negativo e os jumpers fique bem firme. Pode-se utilizar talvez mais fita isolante ou fita isolante de outra cor, fique à vontade. Então, uma vez fixados os jumpers no motor, eu vou colocar a roda no eixo do motor, né? Basta você colocar com bastante cuidado e pressionar até a hora que ele encaixe. Feito isso, agora eu vou fazer a conexão do nosso motor na Motor Shield. Então, como o nosso código de teste está usando o motor M1 da Motor Shield, eu vou procurar onde está escrito M1 aqui na Motor Shield para fazer a conexão do motor. Então, como não tem um lado positivo claramente definido, basta eu conectar aqui nos dois pinos do jumper, nos dois pinos identificados como M1 aqui na Motor Shield. Se o parafuso estiver apertado, primeiro você solta ele e depois coloca o jumper e fixa bem firmemente, tanto o positivo quanto o negativo. Como o nosso motor consome bastante energia, a gente vai utilizar uma alimentação a partir daquela bateria. Mas, para começar, vamos mostrar o funcionamento do motor sem a bateria, só conectado com o computador através do cabo USB que já alimenta todo o circuito. Mas, inicialmente, vamos fazer a conexão do regulador de tensão, que é necessário para baixar a corrente, baixar a tensão que vem da bateria de 12 volts para os 6 ou 7 que são necessários para alimentar o Arduino e o motor. Então, agora nós vamos ver aqui no regulador de tensão onde é que é a saída dele. A saída de alimentação vai estar identificado como Vout. V de tensão em volts e out de saída ou output. Então, na outra conexão, né, no VIN ou tensão de entrada, a gente vai ligar na bateria posteriormente. Então, agora a gente usa aqui o pino preto ou negativo para conectar no negativo da saída, que é identificado como GND, que quer dizer ground ou terra, né? Que é a conexão aí de 0 volts. Então, eu vou conectar aqui no meu regulador de tensão o GND no negativo e a alimentação positiva com o jumper vermelho. Feitas essas conexões, eu vou fazer a conexão na Motor Shield, na entrada de alimentação. Então, também, o preto, o GND é o negativo, né, e o vermelho a parte positiva da alimentação da Motor Shield. A Motor Shield ela funciona também alimentada apenas pelo Arduino, né? Mas a gente vai fazer os dois testes. Primeiro só com o Arduino alimentando a Motor Shield e o motor, através da porta USB do computador, e posteriormente substituindo aí pela bateria, e posteriormente fazermos o nosso carrinho andar sem precisar a conexão com cabos no computador. Então, pode ser que você tenha que primeiro afrouxar o parafuso para poder fazer essa conexão, mas aperte bem. Agora vamos fazer a conexão, né, o encaixe da Motor Shield no Arduino. Para isso você precisa ver onde que os motores, onde os pinos encaixam, né, da Motor Shield no Arduino. Então, podemos verificar aí alguns pinos com o mesmo número. Por exemplo, aqui na ponta está escrito A0, A1, A2, A3, A4, A5. Então, se você identificar no Arduino onde que estão os pinos A0, A1 até A5, basta você conectar os pinos na ordem adequada. Então, procurando ali no Arduino onde que estão os pinos A0, A1 até A5, você faz o encaixe
dos dois lados bem firmemente. Feito o encaixe, agora vamos fazer o upload do nosso código no Arduino. Para isso, vamos usar o cabo USB. Então, vamos conectar o cabo USB no Arduino e o outro lado do cabo no nosso computador, que tem a IDE e o código de teste dos motores. Então, feita a verificação do código, basta você fazer o upload do mesmo para o Arduino. Assim que tiver terminado o upload, o motor já começa a funcionar. Lá no nosso código, a gente pediu para que o motor andasse 3 segundos numa direção, 3 segundos na outra direção, né, e 3 segundos ficasse parado. Então pode variar aí qual que é o sentido que o motor está rodando, dependendo das conexões elétricas, né, mas ele está rodando bem lentamente aí. Ele está sendo alimentado direto pelos 5 volts do computador através do cabo USB. Então agora, para testar com a bateria, a gente vai retirar o cabo USB, o motor para, né? E vamos fazer a conexão do motor com o regulador de tensão. Então, de novo, o vermelho no entrada positivo e o preto no negativo ou ground. Então, verificar, né, com cuidado qual que é o positivo e qual que é o negativo identificado como GND. Apertar bem os parafusos para fixar a bateria no regulador e fazer a alimentação, então, tanto do Arduino quanto da Motor Shield e do motor. Observe que assim que foi feita a conexão elétrica, já está funcionando, né? Dá para observar que ele fica 3 segundos rodando bem mais rápido do que ele estava ligado só no computador, né? 3 segundos numa direção, 3 segundos na outra direção e 3 segundos parado. Então, isso acontece porque a tensão da bateria está chegando no motor é maior, por volta aí de 6 a 7 volts, do que a tensão fornecida pelo computador de 5 volts. Essa foi a nossa aula, onde a gente aprendeu a usar a nossa biblioteca e fazer funcionar o nosso motor. Bom, vejo vocês na próxima aula.